noite, tudo bem? E foram 13 pessoas. E o que eu achei que foi mais, na minha forma de ver, o que foi mais legal. O Aldo tá até mais novo, ó. Na hora que ele pinta o cabelo dele, ele fica até mais novo. Né? O que eu vi que foi muito legal. As pessoas não queriam ir embora. As pessoas não saíram. As pessoas ficaram e queriam conversar mais. O que mostra que gostaram. Mas o que acontece? Não é fácil, né? Porque é diferente. E depois daquele italiano movido ao português, né? Que a gente começou a conversar, as pessoas elas têm uma dificuldade natural de poder entender essa nova forma de pensar. O que faz com que gere nas pessoas o que nós chamamos de medo. Medo. A pessoa tem medo. E aí eu pedi pro Aldo, e se vocês quiserem também, não tem problema, a gente pode fazer isso aqui, repetir a aula de grafos. Vocês lembram dessa aula? Vocês lembram da aula de grafo? Vocês lembram o que é grafo? Vocês lembram o que é grafo? Tá no mundo? Ninguém fala? Tá no mundo? O pessoal parou de falar? O que está acontecendo? O que foi? Tá no mudo? Ficou no mudo? O que está acontecendo? Marcos, Oi. boa noite. Boa noite. Eu não lembro. Isso. Ninguém lembra da aula de grafo? Parou. Então tá bom, então vamos combinar. Hã? Não? É que nós trocamos a lâmpada aqui e ela tá meio que anos 80, entendeu? Discoteca, esse negócio todo. Então, quer trocar? Quer botar uma antiga? Vamos botar uma antiga? Depende, né? Não tem problema. Já deve estar quente, não. O bom é que aqui é tudo online, né? Aqui é tudo online. Melhor ainda porque não precisa de escada, né? A pessoa é muito pequena. Mas eu acho que esse aqui qualquer um, só porque eu troco. Uhum. Vamos combinar então, próxima semana a gente vai dar aula de gráfico, tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Hoje tem um outro tema que eu quero combinar com vocês, que eu quero apresentar. E nesse aspecto, a aula não vai ser muito longa, vai ser uma aula curta. É uma aula de psique. E é normal que em todas as escolas... Peraí, só apagar aqui. Na realidade eu vou relembrar um tema que eu acredito que é importante.
É comum, com o caminhar de todos, que a gente chegue num ponto chamado mente humana. Boa noite. Não sei quem é, mas boa noite. Ana Júdice? Como foi de férias, Ana Júdice? Tudo bem? E os netos, estão bem? Deu tudo certo? Então tá bom. Então é assim. É comum que a gente chegue no final ou no caminhar de qualquer escola que tenha por objetivo reeducar ser humano, que a gente sempre caia nesse termo aqui, ó. E normalmente, o que significa? Mente normal, né? Praticamente, mente prática, e assim vai. Utilizarmos sempre de 3 classificações ou de 3 designações de mente. Então a gente fala aqui, tá tudo bem? Você tem a mente reativa, você tem a mente positiva e você tem a mente Abstrato. não. Você tem a mente reativa e positiva e a mente não. Neutro. A mente Mente. não, o que você falou tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. A mente neutra. E a princípio, quando todos nós começamos a ouvir termos como esse, então você pega e fala assim, puxa vida, a gente precisa treinar a mente. Porque nós, com a mente treinada, eu vou conseguir, e aí vai. E aí você corre o risco de cair nas mãos de pessoas que por alguma razão ou não estudaram, ou não se dedicaram, ou não foram, enfim, buscar a informação no lugar correto, eles acabam falando para você que a mente humana ela é dividida em 3 momentos, que é a reativa, a neutra e a positiva. E nesse aspecto, em cima destes conceitos é dada a orientação para quem está começando ou iniciando essa caminhada, que sempre trabalhe em cima da mente positiva, mas entendendo o que é uma mente reativa. E nesse aspecto eu gostaria de parar um pouco e passar a nossa visão sobre mente. E uma pergunta é importante ser feita. O que é mente? Qual é a definição de mente? Porque se eu chegar aqui e pegar e falar assim, mente não existe, eu estou indo de frente com aquilo que tudo que você aprendeu. E uma série de crenças que, embora você não saiba de onde vieram, você acredita. Nesse aspecto, a pergunta é, o que é mente? E adiantando um pouquinho a aula do próximo curso, nós vamos estudar os corpos que nós temos. Então você tem o corpo físico, etérico, emocional. Aí você tem o mental, abstrato e concreto. E aí você tem o búdico, o átmico e o monádico. E você tem um 8º aqui. Nesse sentido, ou nesta direção, você pega e fala assim, me parece óbvio. Por quê? Se eu já entendi no Ágora que
existem 4 momentos de consciente, que é instinto, alma, espírito e luz. Faz sentido criar a relação de instinto com esses 3 itens. Por quê? A sustentação de um corpo físico, de um corpo etérico e de um corpo emocional, ele está aplicado aonde? Ele está direcionado para onde? Para a luz? Não faz sentido. Ele está direcionado para o espírito? Para! Ele está direcionado para a alma? Se nós estamos falando que nestes 3 está contido frequência, lógico que no instinto também. O que dá razão de existência ao instinto é a matéria. Porque o instinto era formado do quê? De plano físico, material, matéria. Logo, se ele é formado de matéria, é lógico entender que a composição é feita em 3 momentos: físico, emocional e etérico. E só isso basta? Portanto, se eu trabalhar nesses 3 itens, eu estou trabalhando somente no quê? E aí o conceito do módulo 1. Então você tem o cérebro aqui, você tem o prana, você tem os sentidos e você tem pineal, pituitária, você tem DNA. Essas 3 formas de frequência são manifestadas no instinto através da matéria. Porém, o que define a matéria é ação e reação, ou causa e efeito. Portanto, como que eu posso considerar que na luz a frequência trabalha em cima da dualidade? Como que eu posso considerar que a luz ela vai ser positiva para um e vai ser negativa para outro? Como que eu posso considerar que a luz ela vai se transformar em energia e essa energia vai dar subsistência para ação e reação, causa e efeito? Não me parece um ponto lógico a ser seguido. Nesse aspecto, me parece mais lógico entender que a luz, por manifestação de frequência, ela será absorvida, portanto, manifestada conforme a matéria vai conseguir compreender que os fractais que a luz emite. Vou repetir. Se a luz ela é única para o todo, e se o todo está em tudo, o que define a absorção da luz na sua totalidade é o consciente de cada um que está dentro do todo e o quanto cada um consegue absorver do tudo. Logo, não é a luz que se adapta ao meio, não é a luz que se molda ao meio, é o meio que, perante o seu quê? Consciente, vai
definir o quanto ele, consciente, no estado de instinto, entendeu, transformou a luz na ação. Nesse aspecto, de novo, não é a luz que se adapta ao meio. É o consciente do meio que vai manifestar a frequência a qual, ou o fractal a qual a luz está emitindo. Nesse aspecto, a luz é o quê? Consciência. E se a luz assume a forma da consciência, o consciente é o quanto que eu consigo absorver dessa luz. Logo, não me faz lógica e não me parece lógico, ou não me faz sentido, entender que a mente é um componente ou um corpo. A mente, portanto, é o quê? O que é a mente? A ilusão. O que é a mente? Veja, se eu for considerar a mente como um objeto abstrato, necessariamente o abstrato, para poder se manifestar no físico, ele tem que se tornar concreto. E o que equilibra o abstrato e o concreto? Por exemplo, se eu for considerar o corpo mental como 1 e 2, abstrato e concreto, por exemplo, causa e efeito, ação, reação. Por exemplo, a mente, para equilibrar o 1 e o 2, o que se faz necessário? O observador. De novo, o observador, ele se torna o quê? Elemento que dá existência tanto ao abstrato quanto ao concreto. Porque vai ser o observador que vai criar o quê? Limites. Por quê? Para quem está no plano, os limites são o quê? Infinitos. E se são infinitos no plano, tanto para um quanto para dois, eles se autoanulam, porque eles se tornam infinitos entre si. Logo, faz-se necessário o observador, que vai definir os limites de 1 e de 2. Se ficou claro até agora? Está claro a todos o que eu estou falando? Pois não, Alvin? Mais ou menos, Marco. Pois não. Marcos, Pois não, pode falar. a luz é abstrata ou é concreta? No ponto 1, no ponto 2 ou no ponto 3? No 3. Nós estamos falando, portanto, do observador. Isso. Ela vai trabalhar de que forma? Vamos. Não deu para entender a sua pergunta. O Alvino perguntou assim: a luz
ela se torna abstrata ou concreta? Aí eu perguntei assim, a definição de luz para o ponto 1, se for abstrata, o ponto 2 se torna o quê? Concreto. Porque eles estão trabalhando na dualidade e vice-versa. Se o 2 entender que for abstrato, o 1 se torna concreto. Neste momento, a pergunta do ouvido foi: no mundo da dualidade, a luz, considerando o ponto 3, é o quê? A resposta: a luz é. Ela é. Ela existe. Por quê? A propriedade de existência não está no ponto 1, no ponto 2. A propriedade de existência não está no ponto 3, que dá razão de existência ao ponto 1 e ao ponto 2. Por ele, ponto 3 existir. Ficou claro? Não ficou claro, Mariana? Não, pra mim não. Então tá bom. O ponto 1, suponha módulo 1, limites. A partir do momento que um componente ou um elemento de um conjunto, quando ele assume uma posição, o conjunto se define. Nesse momento, vamos considerar que o ponto 1, ele assume a posição de abstrato. Quem que vai ser concreto? Para o ponto 1, o 2. Certo até aí? Mas o 2, por ter origem no 1, ele vai falar: eu também tenho a propriedade de abstrato. Logo, o concreto para mim se tornou o ponto 1. Tá claro até aí? Porque eles vivem na dualidade. Vivem no relativo. Mais, menos, alto, baixo, gordo, magro, Deus, diabo, certo, errado e assim vai. Ficou claro até aí? Neste momento, o que aconteceu com eles? Com 1 e com 2? Eles se anularam em si. Porque criaram entre eles o quê? O infinito. Por exemplo, o ponto 1 vai falar assim: para existir o ponto 2, faz-se necessário caminhar pela rua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 3000, 10.000, 5.000, 1 milhão. Tá bom? Portanto, o 2 ficou o que para o ponto 1? Infinito. Só que como que a origem pode definir o infinito para a criação dela? Seria negar a própria criação. Porque se eu não sei o que eu estou criando, como que eu posso falar que o ponto 2 é infinito? Entendeu ou não? Você é mãe. Você vai criar teu filho, por exemplo. Como que você pode falar que o teu filho é infinito? Você vai falar assim: se você considerar que o teu filho é infinito, você está considerando que você não se conhece. Se você não se conhece, como você pode ter dentro da essência o existir e, portanto, criar? Não faz sentido. Você não está entendendo. Você está entendendo? Eu entendi. É que eu não entendi. Como é que... Lá na frente, vai. Aí eu entendi. Portanto, o que criou nesse momento? O 2 também entendeu que o 1 se tornou o quê? Infinito. E aí o 1 e o 2 se
se negaram. Porque um ficou infinito para o outro. Isso não poderia acontecer. Nesse momento surgiu o ponto 3. É o ponto 3 quem irá definir se o ponto 1 ou o ponto 2 pode ser abstrato e ou concreto. O que você está querendo dizer, Marcos? Respondendo o ao vivo. Para o ponto 3 e como observador, pouco importa se o 1, o 2 é abstrato ou concreto. Para o ponto 3, ele definiu os limites entre eles. Nesse momento, o conceito de infinito acabou. Porque para o ponto 3, ficou perceptível o ponto 1 ou o ponto 2. Para o ponto 3, não é importante se o ponto 1 é abstrato ou concreto. Por isso que... Só pegar um carregador que está acabando minha bateria. Tá. Um minuto, por favor. Hã? Marcos, Pois não. mas quem criou o 3 foi o 2? Foi a necessidade da dualidade. Por existir na dualidade, para que a criação não negasse o Criador, fez-se necessário criar o ponto 3, a criação. E como que, através da necessidade, ele pode ser luz? Repete a tua pergunta, Ariane. Como é que é, através da necessidade, porque ele precisa. Ele pode ser luz. Quem precisa não é ele, quem precisa é o 1 e o 2. Ele não precisa. Quem precisa receber luz é o 1 e o 2. Mas ele deu existência a eles É que dois, você ao está um e o criando a dois. relação de 1 como criador, 2 a criação. Como observador. Isso, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, no planeta Terra, ou em todos os planos físicos, portanto, matéria, portanto, trabalham na dualidade, não tem como, em planetas como a Terra, em sistemas como o uni e o verso, por isso o universo, não tem como ser diferente de abstrato e concreto. Por exemplo, porque em sistemas duais, em sistemas relativos, a forma de caminhar é através da comparação. A mente, eu vou explicar o que é mente. Ela não trabalha no absoluto. A mente trabalha no relativo, abstrato e concreto. Por isso que tem abstrato e concreto, porque é relativo. A imagem aí, então, no caso, o observador é a mente. Não. Aqui você está fazendo aí. A mente está nos 3. No todo. Por quê? Neste caso, a luz é a consciência, não é mente. A mente vai ser relativa, porque cada um vai entender ser de uma forma. Por isso da dualidade. Por isso que a consciência é a mesma. O que muda é o consciente. Se o 2 reconhecesse que ele pode ser as causa e efeito, ele deixaria a dualidade de lado e seria um, porque ele voltaria
para o 3. Mas como ora ele é causa, ora ele é efeito, ele vive na dualidade. Por isso que fez-se necessário criar o 3, que é o observador. Ô Marcos, então a mente é o consciente. Não. Ainda não. Ainda não é. O consciente é o estado a qual a mente reside. É o consciente na qual a mente reside. No plano físico, no instinto, na matéria, o consciente é relativo. Logo, a mente trabalha de abstrato e concreto, relativo. Certo, errado, alto e baixo, justo e injusto. Quem define a justiça não é o ponto em si, é o observador. Por quê? Porque ele compara 1 e 2, compara no relativo. Por isso que em planos relativos, bidimensionais, o equilíbrio está no 3, não está no 1. Porque ele não se tornou 1. Ficou claro isso? Está claro o que eu estou falando? Alvino, expliquei a tua dúvida ou não explicou? Não, explicou. Agora eu vou ter que raciocinar e, vamos dizer assim, e entender, Tá bom. vamos dizer assim, fazer razão. Vamos combinar assim. Se ficar dúvida, pergunta. Não tem problema, tá bom? Vamos seguir assim. Não deixa passar. Nesse momento, a mente, ela, vou repetir, ela se debruça em cima do consciente de cada estado. No estado da matéria, a mente se debruça em cima de um consciente relativo. O consciente relativo, ele vai entender a luz ou a consciência de forma relativa. Marcos, quando chegar a luz, aí você tem a consciência de tudo. Aí você, isso, é isso aí. É a consciência. É isso aí. Nesta linha, para o plano físico, para a matéria, o que é a mente? Leonora. Se mi lembro bem, a mente è una idea relativa della mente collettiva. No, non è. Non è. Non è. A mente... A mente não seria a consciência? No? Não, consciência é a luz. Então, mas seria completo quando chegaria a luz, né? Então, Não mas o que parte. acontece? A mente, ó... A mente é vamos relativa. entender assim, ó. Se ela se debruça, Então, vamos voltar ao como eu comecei. Eu falei assim, que hoje existe uma forma de pensar aonde 99% das pessoas seguem, que consideram que a mente humana ela pode ser descrita em 3 momentos.
Uma mente reativa é aquela que pensa só no negativo. Vai dar errado, não vai dar certo, eu não posso, eu não mereço, eu não quero, e assim vai. É nesta linha, reativa. A mente positiva, vai dar certo, tá tudo correto, eu consigo, eu vou. E a mente neutra é aquela que não é, lógico, né? Nem reativa, ela é o que tem para hoje, é o que tem. É o que tem. O mundo é assim, é normal, é desse jeito. As coisas são desse jeito, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque o meu avô era assim. É assim. Neutra. Não toma uma posição. É esta forma de pensamento que existe hoje. Logo, eu perguntei no início da aula, o que é a mente? Veja, explicar as formas da mente não significa que eu sei o que é mente. Portanto, se eu não sei o que é mente, como que eu posso explicar alguma coisa que eu não sei o que é? Como que eu posso falar que a mente é reativa, positiva ou neutra, se eu não sei definir o que é mente? Na verdade, Marcos, a mente não é um observador dos 3 pontos, porque ela não vai ser consciente enquanto ela não unir. Enquanto não une, não tem luz. E aí a gente não tem a fórmula do que é uma consciência total no absoluto. A gente não tem a fórmula? Enquanto você está na mente de observador, programador. A mente, o que eu coloquei a mente, ela é um observador dos 3 pontos, tanto no relativo, no concreto, no abstrato, em tudo. Só que, enquanto não tem um consciente, não dá para ter uma consciência daquilo que é um absoluto. Então não tem luz. Quem definiu o que é consciente, o que é consciência? Quem definiu o limite? Se não quem falou, no caso você. Porque veja, as definições as quais você deu para observador, consciente, consciência e entendimento do todo são suas, não minhas. Logo, você não pode ser o 3, você está no 1 ou no 2. Entendeu, Ana? Não dá para ser os 3 pontos. Então. Não é que não dá para ser os 3. Então não dá. A mente, então, não pode ser um observador dos 3 pontos. A mente está. A mente está no 1, no 2 e no 3. Não é que ela é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Ela está. Sim, é o que eu passei, né? Na verdade, ela está como observadora. Não. Ela não é uma entidade inseparável. Veja, ela não é uma entidade inseparável. Ela está. Ela é um condicional. Ela está em observação. Não. Não também. Tá bom, então. Não. Os estão aqui, mas não são a mesma. Veja. A água está dentro do copo. O copo contém a água. O copo é a água. Não. O copo não é água. Isso. Não. Então, veja, para o observador, o copo é a água. Nessa definição a qual você comentou. Mas sim, o que eu quis dizer, entendi. o que eu quis dizer aqui, Ana, é que para que você Mas faz parte. está contido. Está Está contido. Tá. Está contido.
É porque a água está no copo, né? Contida no Isso, copo. a água está contida no copo. O copo contém a água, mas o copo não é a água. E a água não é o copo. Então, quem é a água e quem é o copo? Você percebe que se eu tirar o ponto 3, ó. Se eu tirar o ponto 3 daqui, vamos fazer assim, ó. Se eu trocar a ordem, colocar o ponto 3, o ponto 2 e o ponto 1 nesse formato, eu não posso afirmar que a mente é o 3. Mas eu posso afirmar que a mente está contida no 3. Não é que ela está no 3, ela está contida. Tem mais coisas dentro do 3. É isso que nós vamos, por isso que faz-se necessário entender o que é mente. Pois não, Leonora? Seria o cosciente da mente, da consciência. Não, é assim, ó. Veja. Seria formas, pensamentos? Não. Que possa manipular, não? Não. Veja. É assim. Vamos lá. O conceito de observador, ele só foi criado para que o infinito do plano não tornaria o plano infinito. Vou repetir. Vamos pensar de uma maneira relativa, tá bom? Deus é infinito. Se eu considerar, eu sou o ponto 2, tá bom? Vamos supor que ponto 1 é Deus. Se eu considerar que o ponto 1 é infinito, eu nego a existência do ponto 1, porque nem o ponto 1 vai saber quem ele é. E ele nunca vai chegar a isso. E o ponto 2 nunca vai chegar a Deus, porque o ponto 1 para o ponto 2 se tornou infinito. Neste momento, eu nego a existência do ponto 2, porque eu não vou conseguir nunca chegar no ponto 1. E como eu nego a existência do ponto 2, eu estou negando a existência do ponto 1, porque o ponto 1 que criou o ponto 2. Entenderam? Portanto, para criar limite, fez-se necessário existir o ponto 3. O ponto 3 é quem define o limite do ponto 1 para o ponto 2. Porque ele vai trabalhar por comparação. Mas não significa que o ponto 3 é. Significa que o ponto 3 está. Significa que a mente está contida no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Mas a mente não é o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. A mente está contida. Quem contém o ponto 1? Quem que contém os 3 pontos? A consciência. A consciência. Isso. A consciência contém. Nesse momento que a consciência contém o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, o quanto cada ponto vai entender desta consciência se tornou
consciente em cada ponto. O fato de estar consciente dentro do plano definiu que a mente seria abstrata e concreta. Porque está no plano. Por estar no plano, por estar na matéria, por estar no plano físico, ela, a mente, assume a posição de abstrata e concreta. Porque ela está contida no plano. Ficou claro? Certeza? Mais uma? Marco, Pois não. só uma dúvida. O consciente, a gente torna consciente toda a informação da consciência? Não. Ué, senão você seria luz. Não. Não é isso? Se ele tivesse toda a informação da consciência. Você lembra que o conceito de mente coletiva? A mente coletiva ela vai produzir o quê? Os iguais se atraem. Então ele vai estar baseado aonde? No DNA. O DNA, lembra a composição de 0 e 1? 0, 1, citosina, adenina, guanina, que é o DNA e o RNA. Então é assim, lembra disso? Esta forma, este DNA está contido nucleotídeos que vão vibrar em uma frequência das formas de pensamento que estão aonde? No cerebelo. Quem que vai gerar a vibração? A glândula pineal, através do que? Dos cristais da apatita, módulo 1. Então é assim, na hora que eu vejo uma imagem, seja ela qual for, essa imagem, através do nervo óptico, chega... Lembra daquele processo todo do módulo 1? Então, você não... né? E aí, o que acontece? Aquela imagem se torna uma frequência. Aquela frequência é o consciente da consciência. Mas, você só vai reconhecer aquela imagem no abstrato e no concreto. Por quê? O que é bom para mim não é para você. A definição de amor para mim não é para você. Logo, a mente se tornou o quê? Relativa. Ela não é positiva, reativa e nem neutra. A mente é o quê? Relativa. Por quê? Porque ela vai manifestar abstrato e concreto conforme as imagens que você definir como... Então a mente é relativa dependendo do consciente de cada um. Perfeito. A mente é relativa por causa do consciente de cada um. Como o consciente de cada um não está no absoluto, ele está na parte, a mente se torna relativa. Porque ela está na parte. Ficou claro? Está claro? Portanto, o que é a mente? O que é a mente? É uma ideia relativa. Isso, se a mente é relativa, mas ela é relativa onde? No instinto. Se ela é relativa no instinto, quais são o que dá razão de existência para a mente?
A mente, para ser relativa, ela precisa ter uma fonte de informações aqui, aonde a tornam relativa. Porque veja, senão a mente... Hã? Porque senão o que acontece? O que é mente? A mente é a mente. Vocês entenderam o que eu estou querendo mostrar? Que a definição que existe hoje de mente está completamente incorreta. E se a definição está incorreta, tudo que se faz tendo como objeto a mente não vai resolver, não vai servir para nada. Porque o conceito inicial está incorreto. Porque até hoje ninguém definiu o que é mente. E o que eu estou mostrando aqui? Que a mente, ela é relativa. E se ela é relativa, o conceito de reativo é relativo. O conceito de uma mente reativa se torna relativo. Porque o que é reativo para você, para mim, talvez não seja. Portanto, esta definição de mente está incorreta. E se está incorreta, não levará a você a lugar algum. Logo, isso aqui se torna o quê? Ilusão. Por isso que a mente mente. Porque ela se tornou ilusão. Porque ninguém definiu o que é mente. Então, Marcos, o que é a mente? Alguém quer água? Posso apagar isso aqui? A mente é que faz a ligação do conjunto de ideias que a gente tem? Não. Não. Quem faz a ligação dos conjuntos de ideias as quais você tem e as quais você define seguir, a princípio é a mente coletiva. Porque você foi uma programação. Logo você segue a programação. Logo você não escolhe e você não define absolutamente nada. Marcos, então você está falando que eu não tenho livre-arbítrio? Exatamente. Você não tem. Por quê? Porque você foi fruto de uma programação. E se você foi fruto de uma programação, você executará o que você foi programado a fazer. A mente é essa programação? Não. Essa programação chama-se experiências. Porque foi passado que ao ser humano que vive no planeta hoje, que é através das experiências que você adquire sabedoria ou conhecimento. E a gente sabe que não são as experiências que levam você a ser uma pessoa sábia. Experiências levam você ao sofrimento. Como assim, Marcos? Eu sou feliz, olha, eu passeio, é verdade. E as experiências fazem você feliz ou infeliz. Você. E como você trabalha na dualidade, você gera no éter formas de pensamento relativas. Nesse momento você está criando a relatividade. E portanto, o que é bom para você, para o outro é ruim. Logo você faz pessoas infelizes. Ficou claro? Portanto, o que é a mente? A mente deve ser uma propriedade a qual
da razão de existência a todos os estados de forma absoluta. Certo? Vou repetir. A mente, ela deve ser absoluta para cada estado, mas vou fazer uma correção. A mente, ela se torna relativa em cada estado, porém absoluta em todos os estados. Eu entendi, Marcos. Para quem está naquele estado, ela é relativa ao estado ao qual ela se encontra. Mas conforme você sai de instinto para alma, para espírito e luz, ela se torna absoluta. Por quê? Porque o teu consciente no instinto, vamos pensar assim, ó. O consciente no instinto é 1, na alma é 2, no espírito é 3 e na luz é 4. Portanto, o consciente com nível 4, ele se torna luz. Ficou claro? Não é relativamente. Ficou claro? Vou falar devagar agora. Vou falar devagar. Vou repetir. A mente, ela deve ser absoluta. Mas, para cada estado, ela se torna relativa. O que torna a mente relativa? O consciente. O consciente. Portanto, quanto maior for o consciente, não é maior de tamanho. Quanto mais o consciente se tornar consciente, a mente se torna absoluta. Portanto, o que dá razão de existência à mente? O que é a mente? Logo, a mente no plano físico se torna a psique, que é o id, o ego, o superego. Por quê? O que é o id para nós do Ágora? É a manifestação. O que é o ego? A realidade. E o que é o superego? A ideia. Portanto, para o estado do instinto, a manifestação é a matéria. A realidade é o quê? A realidade é o quê? No plano instinto. Desejos e emoções. A realidade da mente no plano instinto, desejos e emoções. O que dá a razão da vida? A realidade, a manifestação dos desejos e emoções, mais conhecido como
experiência. Quais são ou qual será a ideia que a mente utilizará? Satisfação e prazer. Ideias que vão gerar para ela satisfação e prazer. Simples assim. Então, o que é a mente? É a psique. Dúvida? Dúvida? Simples assim. Veja, eu vou repetir para vocês. Nós não estamos dando aula. Ainda nós estamos refazendo conceitos. Nós estamos arrumando conceitos que foram passados de forma incorreta. Quando os conceitos estiverem claros, estiverem lúcidos, estiverem conscientes, aí nós vamos começar a dar aula. Agora nós estamos arrumando o conceito. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Marcos, Pois não. fiquei com meu psique abalado. Por quê? Qual foi a causa? Qual foi a razão? Tchau, Aldo. Bom descanso. Obrigado. Obrigado, Leonora. Tchau, tchau. Veja. Veja. Na matéria, eu acredito que ficou claro. Satisfação, prazer, desejos e emoções. É o que dá vida para a matéria. Logo, todas as ideias na matéria vão gerar experiências. Portanto, o que é ensinado de mente aí fora é um absurdo, é uma bobagem o que é ensinado até hoje de mente. Uma bobagem. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu. Pois não, Ana. Quer dizer, Marcos, que cada ideia que vem na sua mente, você tem que fazer uma análise do que está vindo, você achar uma causa e uma razão, um objetivo maior para isso que vem de ideia na sua mente. É isso? Para você... Para você? Para você tornar um objetivo maior naquilo que você está pensando naquela ideia que veio. Veja. Seria isso. Eu penso a gente fazer esse trabalho de toda a transformação daquilo que vem de ideia para você. Eu penso um pouquinho diferente, Ana. Por exemplo, olha, vamos pegar uma pessoa que... Você explicou, veio essa dúvida, então eu estou perguntando. Não, entendi. Assim, eu vejo assim. Vamos pegar uma pessoa que roube, por exemplo. Tá bom? O que é aprimorar esta ideia de roubar? Vou dar um exemplo para você. Olha o que está acontecendo. E por favor, quem provar que eu estou incorreto, que venha em público e fale isso, por gentileza.
Por que o americano quer criar uma guerra com a Rússia? Você quer ver que interessante? Quem guerra com quem? Hã? Não entendi. Porque, Eu não entendi a pergunta que você fez. qual é a razão que o americano está criando um conflito com a Rússia? Através da Ucrânia. Através da Ucrânia. Por quê? Você quer ver? Eu não vou saber responder. Não, eu vou responder. Eu nem estou sabendo Vou disso. responder. Estou longe da notícia. O filho do Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, ele é o dono do gasoduto e de toda... Coloca no mudo aí, pessoal, por favor. O filho do Biden é dono do gasoduto que fornece gás para toda a Europa. Que está na Ucrânia. O filho do Biden. Adivinha onde está esse gasoduto? Onde que nasce esse gasoduto? Na Ucrânia. Logo, se o americano dominar a Ucrânia, ele domina o mundo. E o que ele está vendendo para todo mundo? Que o russo quer invadir a Ucrânia. Que é uma mentira. Então é assim, a ideia original, ela precisa ser muito bem entendida, a causa dela. A causa da ideia, ela deve ser entendida. Qual foi a razão que surgiu essa ideia para mim? Vou te dar um exemplo. Eu quero comprar um carro zero. Por que eu quero comprar um carro zero? Qual é a causa? Estou dando exemplo. Meu carro é velho. Tá bom. Ele está dando defeito? Não, ele não está dando defeito. Ele tem ar-condicionado? Tem. Tem direção hidráulica? Tem. O carro está bom? O carro está com 60 mil quilômetros. Mas ele é um ano 2010. Então por que você quer comprar um carro novo? Porque eu quero. Então qual é a causa que gerou a necessidade de comprar um carro zero? Eu estou usando um exemplo bem básico, para que a gente possa fazer a imagem. Então o que eu quero dizer, Ana? Entender a causa da ideia é o nosso trabalho. Esse é o trabalho. Portanto, o cuidado está em desvirtuar esta forma de pensar. Por exemplo, uma pessoa que rouba, cada vez mais ela vai aprimorar a ideia do roubo, para cada vez mais ser eficiente e eficaz no ato do roubo. Não é aprimorar a ideia, é entender a razão a qual a ideia está dentro de mim. Esse é o ponto. Não se trata em aprimorar, mas se trata em entender a causa. O que eu quis dizer da possível guerra do americano com o russo, é que o americano está fazendo de propósito isso. Por quê? Porque ele vai gerar essa confusão toda e vai ficar dono do gasoduto, porque é do filho do Biden. Ele vai tomar conta da Europa inteira. Acabou. Porque a Europa inteira depende do gás. Só que quem sabe disso? Ele falou isso para todo mundo? Então a gente precisa tomar cuidado. É entender a causa. Entender a causa. Por exemplo, semana passada um dos nossos amigos foi convidado a representar ou ele recebeu uma oferta da outra escola para a Central Geral do Dízimo. Conversando com ele, a gente chegou num ponto que eu quero falar aqui, não vou falar nome, tá bom? Mas esse nosso amigo, ele foi contatado para receber uma doação da Central Geral do Dízimo. Só que o que ele não entendeu ainda é que a doação está sendo feita, ele está sendo usado para sair
lugar e ir para o outro. O objeto aí não é a doação. O objeto aí é a pessoa. Aí a esposa dele vai receber um convite umas 2, 3 semanas depois. Aí a esposa dele começa a fazer o curso, o que acontece com ele? Abandona. Porque ele vai ter que acompanhar a esposa. É assim que funciona. Então, assim, qual é a causa da ideia? Precisa começar a entender como que as coisas funcionam. Eu não estou falando para uma pessoa, estou falando para todos aqui. Para todos. Esta forma de pensar nos ensina a trabalhar na causa. Esclareci tua dúvida, Ana? Sim, Marcos. É que eu coloquei como você encontrar realmente a causa, trabalhar na razão, e pus até um objetivo maior daquilo que realmente veio como ideia, que é o que você falou. Eu posso ter usado uma palavra errada, mas você colocou, é o entendimento na Perfeito. Causa. Perfeito. É isso. Perfeito. Eu entendi bem. É isso mesmo. Perfeito, Ana. Perfeito. É isso aí. Resumiu bem. É isso mesmo. Perfeito. Mas, Marcos, Pois não. com as formas de pensamento que nós ainda temos hoje, nós não conseguimos chegar na causa. É sério que você pensa assim? Não, eu estou falando num geral. Tá bom. Quem de nós estamos na internet, quem de nós, todos aqui, não sabe quando está fazendo algo incorreto? Não, todos sabem. Logo, você sabe quando você faz algo incorreto. Não, mas a questão não é fazer algo incorreto. Ah, não? A questão é você estar com um problema, com uma situação e procurar chegar na causa. Então, o ponto de análise, Silvana, tem que ser um passo antes. O que gerou o problema? Não é querer chegar na solução do problema, não é isso. Sim, aí já é a consequência. O entendimento é assim, o que gerou o problema? Qual foi a causa que gerou o problema? Portanto, se a gente voltar a um passo antes, a causa que gerou o problema, com certeza, foi uma decisão que nós quisemos fazer do nosso jeito. Porque nós entendemos que aquela solução foi a melhor. Naquele momento eu tomei uma ação. Porque eu queria fazer do meu jeito. Porque eu queria, porque eu entendia, neste momento, tomou ação. Aconteceu um problema, vamos supor. Entender a causa para resolver o problema não vai adiantar. É entender o que gerou o problema. Aí sim você trabalha na causa. Nesse aspecto, entendendo a razão do problema, você vai chegar na pessoa e vai pegar e falar assim: olha, eu errei com você. Eu deveria ter feito isso, eu não fiz, porque eu quis fazer desse jeito aqui, porque eu acreditei que desse jeito aqui era melhor. E aí você vai falar: mas Marcos, isso faz parte do consciente, por isso das experiências. As experiências mostram para a gente o que nós fizemos de errado para aprender e para não fazer mais errado. Não, o que eu estou falando para você é que é um passo antes. Antes de você ter tomado a decisão, você se perguntou: é melhor para mim
É melhor para o meio ou é melhor para a sociedade? A decisão que eu vou tomar, como Sócrates falava. E aí você vai ter a resposta sua. Nesse momento, você não mais agirá por emoção. Você irá agir por razão e sabedoria. Hoje, todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, são movidas por experiência, aonde a fonte são as emoções e não pela razão. Você quer ver que interessante? Por que o Elon Musk quer levar um grupo de pessoas para Marte? Porque ele quer colonizar Marte. Só que ele já colocou 20 pessoas no primeiro foguete e levou para Marte? Não. O que ele está fazendo? Ele está testando. Então é assim, o ato de testar no plano físico significa correção de erros. Aí você vai falar, Marcos, e para mim, como que se encaixa esse exemplo? O ato de testar na nossa forma de ser é buscar a realidade e a ideia. E utilizar-se do quê? Da razão e sabedoria para entender qual é a melhor decisão a ser tomada. O fato dele ir na frente significa que ele está minimizando riscos, por exemplo. Logo, é um ato bom. Outros vão falar assim, nossa, que egoísta, por que ele não leva todo mundo? Por que ele não sei o quê? Por que ele não sei o que lá? Mas na realidade ele está minimizando o risco de matar todo mundo. De novo, no nosso exemplo, eu vou pegar este problema, vou entender a fonte que gerou esse problema, qual foi a causa, qual foi a emoção, tirar de lado, utilizar-se da razão e da sabedoria, e não fazer do teu jeito. Logo, não é trabalhar na consequência, é trabalhar na causa. Tá bom? Ficou bom? Então tá bom. Obrigado, gente. Até amanhã. Fique em paz. Boa noite. Boa noite. Boa gente. noite a todos. Boa noite. Pessoal da internet, obrigado. Fique em paz. Até amanhã. Até amanhã às 8.